Olá, um bom dia para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje estou aqui para que a gente possa conversar sobre a conexão mente-cérebro, mais especificamente sobre a influência dos problemas intestinais na doença de Parkinson. Ontem eu fiz uma live aqui pela manhã, nós falamos um pouco sobre as causas dessa doença, as causas conhecidas até o presente momento. Quais são os sinais precoces, quais são os sinais que possibilitam que o profissional médico faça o diagnóstico dessa doença. E hoje nós vamos conversar sobre essa conexão mente-cérebro, de que forma os problemas intestinais podem estar interferindo e podem, de repente, ser a causa da doença de Parkinson. Por que a gente não pode afirmar? Porque os estudos ainda estão em desenvolvimento, né? Então a gente não pode confirmar, mas a gente já sabe que provavelmente existe uma ligação, existe uma relação entre inflamação intestinal e doença de Parkinson. Então é muito importante que você assista essa live de hoje e que você aprenda como cuidar do seu intestino, como cuidar da sua saúde intestinal para prevenir essa doença. Lembrando que ao longo dessa semana eu vou estar aqui conversando com vocês sobre várias questões relacionadas à doença de Parkinson. Provavelmente as lives serão pela manhã, não vou agendar o horário, como eu falei com vocês, né? Estou de férias aqui em São Paulo, mas sempre que surgir um momento, que surgir um tempo, eu vou estar aqui para a gente conversar sobre a doença de Parkinson e também sobre outras questões, tá? Então, inicialmente, ontem nós falamos sobre a questão das causas da doença, sobre os sinais da doença, muitos sinais que a maioria das pessoas desconhecem. Hoje vamos falar sobre a questão do intestino, problemas intestinais e doença de Parkinson, e também vamos falar sobre a questão das medicações. Eu vou te ensinar como cuidar melhor de você se você tem a doença, ou como cuidar melhor dos idosos que têm a doença de Parkinson, tá bom? Quero dar um bom dia aí para Anabela Fernandes. Quem mais estiver presente agora, um bom dia para você. Quem for assistir essa live posteriormente, já que não estamos agendando live, então muitas pessoas vão assistir a live depois. Quando você assistir, deixe seu nome, me diga se você gostou. Você que vai estar assistindo também essa live no YouTube, se inscreva no meu canal, tá bom? Ativa lá o sininho para você receber notificação quando tiver vídeo. Convide outras pessoas para se inscreverem no canal também. E lembrando que lá tem vários vídeos, tem outros vídeos também sobre doença de Parkinson, doença de Alzheimer, e enfim, muito mais. Todos os temas que eu trabalho aqui, eu também coloco os vídeos lá no YouTube. Então fica muito mais fácil para você assistir posteriormente, rever a live, se você quiser, só colocar meu nome lá no YouTube e colocar o tema da live que você acha, tá bom? Dá um bom dia aí para Cleuma Honorato. Gente, se eu falar boa noite, vocês não se incomodem, porque eu estou tão acostumada a fazer lives com vocês à noite, que eu tô aqui de dia e tô dando boa noite, é uma coisa assim, que já vai automático do nosso cérebro, né? Dá um bom dia aí para Cleuma Honorato, mais uma vez, bem-vinda aqui, Cleuma. Tô feliz pelas suas conquistas, tá, Cleuma? Tô acompanhando lá o seu perfil no Facebook, estou muito feliz por você, saiba disso, tá bom? Então eu já vou já iniciar a live de hoje, compartilha e curte e vai pensando nas suas questões. Bom, como eu falei ontem, o que a gente sabe da doença de Parkinson é que uma área determinada do cérebro, que é a área da substância negra ou nigra, cada pessoa fala esse termo de uma certa forma, que há um comprometimento dessa área com perda, ou seja, com morte de neurônios que produzem a dopamina. E que a dopamina ela é importante em vários sentidos para a gente, em termos de movimentação, em termos de olfato. E quando há um comprometimento da dopamina, comprometimento desses neurônios que produzem dopamina, há uma queda de dopamina, e aí surgem os sintomas, especificamente no tema que a gente está trabalhando, os sintomas de Parkinson, tá? Mas já há mais de 200 anos atrás, alguns cientistas já falavam dessa relação de doença de Parkinson com a questão dos problemas intestinais. Por quê? Lá atrás já foi percebido que pessoas que tinham prisão de ventre, aliás, que pessoas que eram diagnosticadas com a doença de Parkinson nos anos anteriores apresentavam prisão de ventre. Só que esse tipo de pesquisa não evoluiu. A concentração dos estudos científicos foi na questão da perda de neurônios, tá? Desses neurônios que produzem dopamina. Mas por que esses neurônios estão morrendo, né? Ao longo de muitos anos isso não foi pensado, não foram desenvolvidas as pesquisas relacionadas à questão do intestino. Mas recentemente
muitos estudos científicos, principalmente porque a gente sabe que, eu já falei um pouco com vocês aqui na live, que nós temos o nervo vago, que faz uma conexão do cérebro até o intestino, né? E aí muitos estudos recentemente vêm percebendo que a gente já sabia que na doença de Parkinson existe a perda desses neurônios, ok. Mas também já se sabia que existe um agregado no cérebro dessas pessoas que têm a doença de Parkinson, existe um agregado de uma proteína chamada alfa-sinonucleína. Então, todas as pessoas que têm a doença de Parkinson têm esse acúmulo da alfa-sinonucleína, assim como lá na doença de Alzheimer tem um acúmulo da proteína beta-amiloide, né? Já falei muito para vocês aqui na questão da doença de Alzheimer. Na doença de Parkinson, um acúmulo dessa proteína alfa-nucleína. E o que foi percebido? Que as pessoas que têm a doença de Parkinson têm um acúmulo dessa proteína no cérebro e também no intestino. E aí os cientistas já ficaram ligados, como que só nessas pessoas que têm a doença de Parkinson, que tem algumas outras condições, há um acúmulo de proteína alfa-nucleína no cérebro e também no intestino. Será que existe um caminho através do qual, por meio do qual essa proteína do intestino chegue lá no cérebro? E aí o que a gente vem percebendo é isso, tá? Que essas proteínas, esse acúmulo dessas proteínas, esse agregado ele passa pelo nervo vago, ele vai até o nosso cérebro. E por isso que hoje os cientistas dizem que, na verdade, a doença de Parkinson começa no intestino. Então, primeiro a gente tem esse agregado, esse acúmulo no intestino, que vai passando pelo nervo vago e chega lá no nosso cérebro. E daí a importância de cuidar do nosso intestino. Por quê? Já se sabe também que um intestino inflamado, pessoas, por exemplo, que têm doença de Crohn, pessoas que têm colite ulcerativa, elas têm pelo menos 27% a mais de chance de ter doença de Parkinson. Então, assim, qualquer tipo de doença inflamatória do intestino, ela pode agir por meio de dois caminhos que podem te levar à doença de Parkinson. Um deles é que, se você tem o seu intestino inflamado, você vai produzir muito mais, você vai ter muito mais esse agregado dessa proteína alfa-sinonucleína. E aí, o que acontece? Ela vai caminhar, vai ir lá para o seu cérebro, vai causar a morte dos seus neurônios, tá? Além disso, o que acontece? Quando você tem um intestino inflamado, aquela barreira que tem entre o seu intestino e a sua corrente sanguínea, ela diminui, tá? O nosso intestino, ele tem uma barreira para quê? Para que as bactérias, os componentes tóxicos, eles não passem para a nossa corrente sanguínea. Mas se o seu intestino está mal cuidado, está inflamado, vão surgindo vários buraquinhos aí nessa barreira e por eles vão passar os componentes tóxicos que vão para a sua corrente sanguínea e que também vão caminhar lá para o seu cérebro. Então é super importante que você cuide, que você evite a inflamação para que você não tenha esse acúmulo dessa proteína alfa-sinonucleína no seu intestino e que assim você possa conseguir, de certa forma, prevenir a doença de Parkinson. Por que a gente não pode dizer 100%? Porque os estudos estão apontando isso, que tem essa relação. Mas não se pode afirmar que apenas cuidando da sua saúde intestinal você vai prevenir doença de Parkinson. Mas se já aponta que se você cuidar dos seus intestinos, você pode estar prevenindo, então vamos cuidar, né? Vamos cuidar do nosso intestino, da nossa flora intestinal, porque isso com certeza pode ser algo muito promissor pra gente, tá bom? Quero dar um bom dia para Lourdes Silva, bom dia para Glaciete Ferreira também. Saudade de vocês. Gente, a gente tem que papear mais lá no grupo, tá? Retornando de férias, nós vamos conversar mais lá no grupo, tá bom? E aí, vamos lá. Bom, então o que a gente já entendeu? Organismo inflamado, vamos produzir mais alfa-sinucleína, né? Um nomezinho difícil, né, gente? E com isso, a alfa-sinucleína vai para o nosso cérebro e aí a gente pode ter os sintomas da doença de Parkinson, tá? E aí, de que forma, então, a gente pode cuidar do nosso intestino? Eu sempre prezo por isso. Trazer conhecimento de forma simples, sem aprofundar tanto, porque eu sei que não é interesse de vocês aprofundar como a gente faz na faculdade, mas vocês querem entender a relação das coisas com as doenças e com a saúde de vocês, é claro, como manter a saúde. Então, de que forma, dicas práticas você pode cuidar do seu intestino, tá? Primeiro ponto que a gente precisa evitar o estresse. Quando você vive na condição de estresse, você acaba prejudicando a sua saúde intestinal. Então, o que você pode fazer para evitar o estresse? Meditando, fazendo respiração consciente, que eu já ensinei para vocês aqui algumas vezes, parando momentos do seu dia para respirar, para observar a sua respiração, evitando o conflito que a gente vive, o conflito entre o que a gente quer fazer,
entre o que nós somos e o que a sociedade pede de nós, porque isso causa estresse, né? Muitas vezes, por exemplo, a mulher, ela quer se vestir de determinada forma, ela não faz isso por conta da sociedade, da família, etc. Isso causa um estresse, né? Muitas vezes ela quer fazer um curso, ela não faz por medo do que as pessoas vão pensar. Então, toda vez que você vive um conflito entre o que você e o que você de fato está sendo, está vivendo por conta de outras pessoas, você vive numa condição de estresse que muitas vezes até desemboca numa depressão, né, gente? Então, você precisa cuidar da sua saúde emocional também para poder ter resultados na sua saúde intestinal, tá? A gente precisa estar muito atento na questão dos antibióticos. O que eu percebo? A sociedade em geral, mas especificamente a pessoa idosa, tem mania de usar antibiótico indiscriminadamente. Você precisa entender o seguinte: quando você usa antibiótico, o antibiótico ele não só vai causar a morte das bactérias boas, das bactérias ruins, mas ele vai causar a morte das bactérias boas também. Então, assim, quando a gente usa antibiótico, a gente tem que usar com indicação e de forma controlada, pelo período certo, a quantidade certa. Para quê? Para que a gente não acabe despovoando o nosso intestino de bactérias boas, tá? Então, assim, só use antibiótico quando for prescrito pelos médicos. E, além disso, toda vez que você utilizar antibiótico, durante ou posteriormente, você precisa suplementar também com os probióticos. E aí, nas farmácias, você consegue comprar probióticos, ou você pode utilizar o kefir, kombucha ou kombucha, mas toda vez que você usa antibiótico, você precisa também trabalhar no sentido de causar um reflorestamento ali, né, um novo povoamento de bactérias boas no seu intestino, porque senão você usa antibiótico, mata as ruins, mata as boas também, e o seu intestino fica muito pobre. E aí o que acontece? Você também tem uma queda de imunidade, tá? Então é preciso, utilizou antibiótico, utilizar probiótico também. Então tenha muito cuidado, jamais utilize antibiótico sem ter uma indicação médica para isso, tá? Um terceiro ponto que vem sendo utilizado muito nos Estados Unidos e em outros países: transplante fecal. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas, por exemplo, já se sabe que no intestino de pessoas que têm a doença de Parkinson, a flora intestinal ela é diferente das pessoas que não têm a doença de Parkinson e que têm um intestino saudável. Então, o que vem sendo feito de forma muito promissora, né? O transplante de fezes de pessoas que têm uma flora intestinal saudável. Os cientistas eles pegam essas fezes e eles transplantam no intestino das pessoas que têm a doença de Parkinson. E com isso, o que acontece? Muitos sintomas da doença de Parkinson somem. Por quê? Vai haver um novo povoamento de bactérias boas ali, tá? Então é coisa que a gente não escuta falar, transplante de fezes, mas que é feito com muito sucesso, de forma muito promissora fora do país, tá? E aqui no Brasil a gente ainda está engateando nesse sentido. Também é importante suplementação probiótica, tá? Se você não tem kefir, se você não tem kombucha, se você não utiliza iogurte integral, você precisa sempre estar suplementando. E aí, como eu falei, você pode comprar em farmácia, tem vários probióticos confiáveis, de preferência que você procure o seu médico e pergunte para ele qual o probiótico que ele acredita ser o mais confiável, para que ele indique para você e que você sempre esteja suplementando, tá? Porque assim você vai trazer bactérias boas para o seu intestino. E aí, na questão da alimentação, sempre falo com vocês, a alimentação é crucial para a nossa saúde, tanto para desenvolver doenças, se a sua alimentação for ruim, quanto para você preservar a sua saúde e trazer mais qualidade de vida para você. E nesse sentido da saúde intestinal, é importante que você consuma pré-bióticos e probióticos, tá? E aí, quais os pré-bióticos, né, que são as fibras que a gente precisa no nosso intestino para a gente manter o intestino saudável. Você pode utilizar alho, cebola, alho poró, coloquei aqui vários: maçã, linhaça, batata yacon, grão de bico, banana, chicória, e todas as frutas que você for comer com a casca, ela vai ter fibras, ela vai ter pré-bióticos, tá? Agora, quando você tira, aí fica ruim pro seu lado. Como eu sempre falo pra vocês, a gente nunca deve consumir fruta sem a casca. As frutas, elas são feitas pra gente consumir com a casca, porque é na casca que a gente tem as fibras que vão lá pro nosso intestino, que vão trazer saúde intestinal pra gente, tá? E aí, além dos pré-bióticos, nós precisamos também dos probióticos. E aí, os probióticos, como eu falei, a gente tem iogurte integral, a gente tem kefir, a gente tem kombucha, e a gente tem, enfim, a gente pode
suplementar também. Mas eu queria muito que vocês aprendessem, que vocês procurassem, lessem um pouco mais sobre o kefir. Porque o kefir é um probiótico que a gente consegue por doação no Facebook. E lembrando sempre que probiótico não adianta você utilizar só por um tempo. Você tem que estar sempre utilizando probiótico para manter a sua saúde intestinal. E o kefir você consegue por doação, você não compra, tá? Você ganha de alguém, e tem vários grupos no Facebook de pessoas que doam kefir. E aí o que você vai fazer? Para você fermentar o kefir, você vai utilizar o leite. E aí você pode falar assim, Juliana, mas você sempre fala que o leite não é legal para a saúde. Só que o leite, ele vai fermentar com o kefir. O kefir, que são aquelas bactériazinhas, os bichinhos que a gente fala, né? Os bichinhos do leite. Eles vão se alimentar da lactose. E o produto que vai sobrar daquilo ali, que é o produto fermentado, que vai ficar um iogurte, ele não tem mais lactose. Ou ele tem uma quantidade muito baixa de lactose. Vai depender do tempo que você vai deixar o kefir fermentando, tá? E aí, você praticamente não vai gastar nada. À medida que o kefir vai crescendo, você vai doando para outras pessoas. Você vai utilizar, e dependendo se for só para você, 500 ml de leite por dia para você ter uma saúde intestinal supimpa, tá? Então procure, leia sobre kefir. Quando eu estiver de volta a casa, eu vou tentar fazer um vídeo para vocês mostrando o que vocês devem fazer para cultivar o kefir. E isso vai trazer saúde intestinal, que vai te ajudar a prevenir doença de Parkinson, vai te fazer com que você tenha uma pele melhor, vai te ajudar a prevenir também depressão, vai te ajudar a prevenir doença de Alzheimer e muitas outras coisas. Então é importante que você saia dessa live de hoje sabendo que cuidar do seu intestino é crucial, tá? Nós temos muito mais células no nosso intestino do que no restante do nosso corpo. E muitas pessoas não sabem disso. Então, já que lá estão também a maioria das nossas células, a gente precisa cuidar dessas células, manter a saúde delas, para que assim a gente tenha a nossa saúde de forma geral, tá bom? Quero dar um bom dia. A Lourdes está falando que não sabia dessa conexão, né? Pois é, Lourdes, existe uma conexão direta intestino-cérebro, né? Hoje em dia a gente tem vários livros, vários artigos, várias pesquisas nesse sentido. Então, tudo que acontece ali de ruim no nosso intestino pode caminhar também para o nosso cérebro e causar morte dos nossos neurônios, né? Coisa que há décadas atrás a gente não sabia. Como que a gente ia imaginar que um intestino ruim podia causar a morte dos nossos neurônios do nosso cérebro? A gente jamais ia saber disso. Mas hoje a gente já sabe, então a gente tem que cuidar do nosso intestino, tá bom? Então é isso. Eu quero agradecer a presença de vocês mais uma vez nessa live. Caso vocês tenham dúvidas, podem colocar as dúvidas aqui embaixo. Eu respondo agora, respondo depois. Lembrem de compartilhar com outras pessoas essa live. Lembrem também de colocar as dúvidas de vocês acerca da doença de Parkinson, para que ao longo desses dias eu possa vir e estar esclarecendo vocês e trazendo mais informações acerca dessa doença, tá bom? Quero agradecer então a presença de vocês, dizer mais uma vez, ontem não deu pra fazer live, gente. Ontem acabou que eu andei o dia inteiro com minha filha aqui em São Paulo. Quando deu 6 horas da noite, deitei pra ler um pouco e acabei dormindo. E aí não consegui fazer live, até por isso que eu nem marquei o horário de live, para que vocês não ficassem esperando, tá? Mas aí eu vou estar sempre entrando, gravo o vídeo, quem assistir depois não tem problema, coloca as dúvidas e a gente vai conversando sobre o assunto, tá bom? Um bom dia então pra vocês. Fiquem na paz e a gente se encontra aqui na próxima live. Tchau, tchau!